Olá, pessoal! Vocês viram? O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está sendo acusado de assédio sexual. Assédio sexual, moral e sexual. Foi aberta uma investigação formal agora pelo Ministério Público. E quem está fazendo as acusações são funcionárias da Caixa, colegas de trabalho. Pelo menos 5 funcionárias da Caixa estão denunciando Pedro Guimarães. Uma diz que ele tocava nos seios, nas partes íntimas. A outra diz que foi recebida de cueca no quarto do hotel, chamada por ele durante um evento. Uma outra funcionária fala que ele pegava no quadril, dava abraços fortes, apertados e falava bobagens no ouvido. Bom, se Pedro Guimarães saiu da casinha, ele vai ter que deixar a Caixa, não é mesmo? São acusações muito sérias, muito graves. E o detalhe é que quando começa a surgir um depoimento aqui, um depoimento lá, muito provavelmente virão outros, porque as mulheres, as vítimas começam a se sentir seguras para contar os episódios, né? Agora, é o seguinte, a gente não pode também condenar. Aqui a gente não faz trabalho de polícia e nem de justiça. A gente apenas divulga as notícias que estão circulando. Caberá à polícia ouvir as partes, e dar toda a condição de defesa também para Pedro Guimarães, mas é chocante a gente imaginar que pessoas influentes em cargos importantes possam ser capazes desse tipo de coisa, não é mesmo? Teve aquele caso do deputado aqui em São Paulo, deputado estadual, que tocou nos seios da sua colega no plenário. Ele foi punido, foi expulso do partido. Teve o Mamãe Falei, aquele deputado também de São Paulo que falou das mulheres ucranianas e por causa disso foi cassado. E toda hora pipoca alguma coisa assim. Houve, algum tempo atrás, o caso de um jornalista que foi denunciado por várias colegas de redação por assédio. Ele fazia brincadeiras, mais ou menos isso que está sendo dito aí a respeito do Pedro Guimarães. Umas brincadeiras estranhas, esfregando a mão, essa coisa toda. A Record, inclusive, onde ele trabalhava, o afastou. E certamente o repórter está preparando a sua defesa na justiça, explicando, tentando ver se consegue convencer a justiça de que ele estava agindo de uma forma diferente. Mas aí é uma coisa que a gente não sabe, porque depois que ele foi afastado pela emissora, não vieram muitas informações para renovar, para atualizar essa notícia. Mas esse caso está em andamento. E eu queria fazer 2 observações importantes aqui, para que vocês analisem, para que vocês pensem e depois escrevam aí nos comentários. Primeiro, são homens que foram criados numa cultura machista que predominava no passado recente, quando as mulheres eram subjugadas e submissas. E isso era considerado pela sociedade como algo aceitável. Só que esse tempo já passou, né, pessoal? E muitos ainda não entenderam isso. Não sei se não entenderam porque são ruins de interpretação de texto, ou não entenderam porque tem algum tipo de desvio de caráter, alguma doença psicológica, ou porque são sem vergonhas mesmo. Segunda observação importante que eu quero fazer. Por incrível que pareça, quanto mais a gente fala, denuncia, quanto mais se discute, se escreve, se pune, inclusive, mais casos aparecem. É como se uma parcela da população entendesse exatamente o contrário do que está sendo dito. Não se sentem na obrigação de rever velhos conceitos e sim estimulados a repetir atos de violência contra mulheres, gays, negros e outras vítimas do pensamento retrógrado ultrapassado. Vou dar um outro exemplo na minha área de comunicação. Eu lembro muito bem, no começo dos anos 90, quando surgiram os noticiários especializados em polícia. O primeiro deles, mais célebre de todos, Aqui Agora, no SBT. Gil Gomes, aqui e agora, aquela coisa toda correndo atrás de polícia, polícia atrás de bandido, repórter atrás da polícia. Depois vieram outros telejornais desse tipo que estão aí até hoje.
o sangue jorrando pela tela da televisão. E isso serviu, pergunto a vocês, para diminuir a violência urbana? Não, muito pelo contrário. Porque se esses telejornais especializados em matérias de polícia servissem para pelo menos levantar o assunto, discutir, tomar iniciativas para conter a violência, seria muito bom. Mas aconteceu exatamente o contrário. Programas sensacionalistas e violência se retroalimentam. Vou dar mais um exemplo, que são os programas de fofoca. Depois desse caso Clara Castanho, que foi o ápice do absurdo, a Comissão de Ética da Associação Brasileira de Imprensa repudiou, numa nota oficial, e advertiu formalmente o repórter fofoqueiro Léo Dias, do Metrópolis. Mas eu aposto que esse Léo Dias vai continuar pensando da mesma forma e fará de novo muito pior, porque não é a primeira vez. E porque na cabeça de gente assim, a repercussão negativa é vista como uma vitória. Opa, tá vendo aí, ó? Só falam de mim. Tá vendo? É assim que se faz. Que é realmente inaceitável. Mas enquanto não houver alguma coisa mais forte para banir essas pessoas do mercado, enquanto os próprios veículos não tomarem essa iniciativa. E voltando ao caso que envolve o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, obviamente que o afastamento dele do cargo é inevitável, até porque ele terá que se ocupar das explicações de sua defesa em relação a todos esses depoimentos que estão surgindo aí de colegas de trabalho, de funcionárias, porque ele era o chefe. Não dá para continuar trabalhando num cargo dessa importância como se nada estivesse acontecendo. E aí eu vou perguntar a você, por acaso, já foi vítima de algum tipo de assédio? Alguma brincadeira inadequada feita por um chefe, por um colega de trabalho? Quando você vai passear na rua, quando você vai trabalhar, o que é que mais te incomoda? Como é a sua relação com os superiores dentro do local de trabalho? Escreve, por favor, nos comentários, porque tem sido muito importante, para mim, pelo menos, ler as opiniões de vocês. Agora, não sou só eu que leio. Todo mundo vai lá e pode ver o que vocês estão dizendo, ler as opiniões de vocês, os relatos de vocês. E a gente não tem outro caminho senão a discussão, senão o debate. Aproveito para agradecer pelas centenas de mensagens que vocês têm mandado em todos os vídeos, repercutindo todas as minhas crônicas. Muito obrigado. Inclusive na crônica do caso Clara Castanho, muitas pessoas dizendo que é preciso identificar o autor da violência contra a atriz, que disse que foi estuprada. E todas as pessoas, unanimidade total, criticando a forma como os pseudojornalistas exploraram esse assunto. Mas também tem mensagens aqui diferentes, como por exemplo da Adriana Silvestre. Eu vou ler. Ela diz: que grata surpresa te encontrar, Brito Júnior, aqui no YouTube, né? Sou sua fã há muito tempo e estava sentindo sua falta. Você é sensato, charmoso e inteligente. Será tudo isso? Educadíssimo e articulado. Nossa! Já me inscrevi, dei like e estou satisfeita em poder comentar. Receba o meu abraço. Puxa, Adriana, muito obrigado pela sua mensagem de apoio, de incentivo, com todos esses elogios aí que, sinceramente, eu não mereço tanto, mas fico muito feliz. E eu acho que posso aproveitar esse momento para dizer que tem muita gente que não conhece o canal, que às vezes pergunta, cadê o Brito Júnior, aquele da televisão? Aquele Brito da televisão sou eu aqui e eu fico muito feliz que você venha para o canal e participe, tá? Então chama mais gente para vir para o canal, para se inscrever, para participar. Com o passar do tempo a gente vai criar muitas novidades aqui, mas é tudo dentro de uma lógica, dentro das possibilidades. Eu acho que essa oportunidade de estar comentando os assuntos de forma totalmente livre, com liberdade total, mas com muito bom senso,
isso não tem preço. Está sendo um presente mesmo e acho que o YouTube nesse sentido dá um enorme espaço que a gente precisa saber ocupar. Tá bom? Então, chama mais gente para o canal, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a gente se fala na próxima crônica, aqui no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, gente!